pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Apinvest. E hoje, aqui no nosso podcast, um assunto que muita gente já ouviu falar, mas a esmagadora maioria desconhece. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados especiais que são feras aí, que vão tirar todas as dúvidas de vocês aí, enfim, é só assistir, não vou falar muita coisa não, senão vocês vão fechar o vídeo, né? Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, a gente traz um monte de conteúdo legal aqui, então você que quer evoluir aí melhor, né, a sua vida financeira, prosperar, né, financeiramente falando, não deixem de acompanhar aqui nosso canal, então se inscreva aí. Se você não gostar do conteúdo, depois você pode se desinscrever. Mas só se inscreve aí para dar uma força pra gente, principalmente porque a gente tá começando agora. Então, uma inscriçãozinha só já faz uma diferença enorme. Então, se inscreve aí. E se você não se inscrever, você vai ter muito azar na sua vida financeira. Brincadeiras à parte. Se inscreve aí, pessoal, e vamos lá. Tô com dois convidados aqui. Um deles é o Fúvio Cândido, 41 anos, paulistano, formado aí em teologia e 15 anos de experiência em vendas e especialista em consórcios. O cara não é fraco não, hein? Então, você não sabe, esse é o assunto que a gente vai abordar aqui, tá? A gente vai falar sobre consórcio. Então, você que tem dúvidas aí, alguém já te ofereceu algum consórcio? Algum gerente de banco chato te ligou te oferecendo consórcio? Então, você vai entender o que é isso daí. Trabalhou em empresas como Bradesco, GetNet, enfim, o cara é uma fera, não deixe de assistir não. E o nosso outro candidato é o Gabriel Santos, graduado em História, pós-graduado em Teologia, aluno de Economia, 12 anos de experiência na área comercial, trabalhou no Serasa, SPC, Banco BTG Pactual e outras empresas também. Pessoal, vou abrir agora aqui, começando com você, Gabriel. A câmera é sua, o palco é seu, se apresente aí, fala um pouquinho aí da sua experiência, o que você faz hoje, fica à vontade. Legal. Me chamo Gabriel Santos, tenho 36 anos, tenho uma experiência comercial de 12 anos, na verdade comecei lá atrás no Serasa Experian, então a minha maior especialidade durante muito tempo foi o mercado de crédito. Foi onde eu me apaixonei pelo mercado financeiro, apesar de, no começo da minha história acadêmica, ter me graduado em História, em Teologia, foi algo que sempre me chamou muita atenção. E conheci o mercado de consórcio, mais ou menos há 4 anos, conhecer me tornando um especialista, não conhecer como consumidor, porque muitos brasileiros, inclusive, possuem um histórico negativo por conta do tipo de venda que é feito pelos profissionais, que muitas vezes deixam a desejar. E junto com o Fúvio, começamos nessa empreitada que é de trazer para o mercado, trazer para o consumidor, para o público, esse entendimento mais criterioso, mais analítico, mais especializado em como utilizar o consórcio como planejamento financeiro, como investimento, ou como uma ferramenta que vai ajudar o consumidor final a mudar de vida. Fúvio, se apresente aí, fala um pouquinho da sua história. Legal, eu sou Fúvio Cândido, sou paulistano, hoje resido em Maringá, no estado do Paraná, mas sou daqui. Comecei minha carreira em vendas, no PAP, construí aí uma imensa carreira em vendas. Comecei pelo Bradesco, depois tive uma passagem pela GetNet, até me encontrar com esse produto que nós vamos discutir hoje aqui, que é o consórcio, que eu me apaixonei e me tornei um especialista, né? E ao longo aí da minha trajetória, tive a oportunidade de conhecer o Gabriel, onde nós demos início aí na Elion, onde nós vamos conversar um pouco hoje e debater a respeito desse tema que é controverso. Sim, né? muito. Mas muito interessante e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Não, vai sim. Eu mesmo já tô cheio de dúvida aqui para trazer aí. E vamos começar com a principal, né? O que é um consórcio? Para quem não entende, o que é isso? Vamos lá, vamos falar muito disso. Vou deixar essa primeira para o Gabriel. O que é um consórcio, Gabriel? Legal, vamos lá. Como historiador, penso eu que faz muito sentido você pegar a história do consórcio para que o público entenda o que é um consórcio. Na década de 60, existia um déficit muito grande de crédito
porque você tinha muitos bancos, porém poucos bancos eles proporcionavam ao consumidor crédito. E aí surgiu isso na década de 60, mais ou menos em 1962, os funcionários do Banco do Brasil, em Brasília, eles criaram essa modalidade do consórcio, que nada mais é do que um autofinanciamento coletivo, onde pessoas com um intuito em comum, o objetivo em comum, que é de comprar um bem. Hoje nós temos vários tipos de consórcio, mas ele surgiu com o viés do automóvel. Elas se unem, criam ali uma modalidade onde mensalmente os aportes são feitos, para que mensalmente também uma quantidade finita de pessoas sejam contempladas e consigam adquirir esse bem. Então, quando você entra num consórcio, qual é a ideia? De comprar um bem. Só que existe um lapso temporal onde todo mês pessoas vão ser contempladas. Então, o consórcio, em suma, ele é uma ferramenta de crédito. Só que você não tem o credor, que é o banco. O credor são as pessoas, os cotistas, que fazem parte daquele grupo. Que todo mês a união daqueles valores faz com que pessoas sejam contempladas e adquiram um bem dentro desse lapso temporal. E é interessante que, ao longo dessa trajetória, o consórcio ele foi evoluindo, e aí você começou com o automóvel, você teve o consórcio imobiliário, hoje nós temos inúmeros tipos de consórcio. Tem consórcio até de celular, né? Para viagens, você tem consórcio para silicone, consórcio de estética, cresce bastante. A mulherada aí quer ficar bonita. Exato, consórcio estudantil. Então, depende muito de cada administradora. Isso é algo que a Lei 11.795 de 2008, ela deixa um pouco flexível. Então, você teve um marco também do consórcio em 2008, com essa lei, que ela trouxe uma segurança jurídica. E aí, o investidor, que é algo que a gente vai falar muito aqui, passou a olhar para o consórcio como uma ferramenta de investimento. Por quê? Porque tem segurança. E, para quem não sabe, existe muita gente que fala muito mal do mercado financeiro, sobre insegurança, etc. O Brasil, ele é um dos países com o mercado mais seguro que existe por conta das leis e regulamentações que existem da CVM. O consórcio, apesar de não ser um produto financeiro regulamentado pela CVM, ele tem uma lei específica. E na pirâmide de hierarquia de leis, isso traz até mais segurança para o nosso cliente. E, basicamente, o consórcio é isso. Ele é uma ferramenta de crédito, só que nós, na Elion Consultoria Patrimonial, utilizamos ele como um produto de investimento também. Show de bola. Ó, vai ter muita pergunta interessante aqui, tá, pessoal? Então, não deixem de assistir até o final, viu? Sei que às vezes é meio cansativo, mas é um negócio que pode mudar a sua vida realmente, né? A gente falou que tem consórcio para tudo, até para silicone. Então, se você quiser fazer um consórcio, deixa a mulher saber disso aí, não. Não, é maravilha. Brincadeiras à parte aqui. Gente, todas essas brincadeiras que eu faço é brincadeira, tá? Não leve pro lado pessoal, não. Que vocês na internet tem mania de tudo sair brigando, né? Na internet é um leão, aí fica pessoalmente, fica um gatinho, né? Tudo da treta, né? Gente, leva na brincadeira. Às vezes eu falo assim, o gerente de banco chato. Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que ser flexível na internet. O mundo tá muito violento, tá muito cheio de... Tudo, levem na esportiva, na brincadeira. Lógico que a gente não vai falar uma coisa dessa de coração, né? As brincadeiras que a gente faz aqui pra deixar o conteúdo legal mesmo. Você quer que a gente fique só sério aqui, que nem um robô? Vai ser chato pra caramba, eu mesmo não assisto, né? Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar inclusive da Elion, viu? Essa empresa aí que é maravilhosa, uma empresa inovadora, né? Você sabe que eu não trago qualquer coisa aqui pro podcast, não. Inclusive, se você quiser participar de um podcast, você tem que buscar fazer uns diferenciais aí, que aqui a gente só traz gente que é fora da curva, beleza? Ô Fúvio, eu mesmo, né, fui uma pessoa assim que tive muito receio por muito tempo do consórcio, né? Às vezes os bancos ligavam lá pro meu pai, falando sobre consórcio, aí meu pai falava, você não quer fazer o consórcio de uma moto, né? De alguma coisa, de um carro.
Aí eu falei, não quero mexer com esse negócio, não. Se o banco tá oferecendo, deve ser bom pro banco. Tem algum problema. É uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Sim. Não tô falando que é certo, que é errado. É um pensamento meu. Não tem juízo de valor aqui. Isso é um pensamento que eu tinha, tá, gente? Pelo amor de Deus. E assim, eu sempre tive muito preconceito com consórcio durante muito tempo. Até eu começar a ver alguns vídeos na internet aí, até o próprio Pablo Marçal, teve uns vídeos dele que saíram uns cortes aí, ele falando da questão do consórcio. E aí eu comecei a... Por que esse cara aqui, né, tem esse patamar, tá falando desse negócio? Deve ser bom, né? Sim. Então, deixa eu fuçar um pouquinho mais aqui. E eu vi que realmente, né, se utilizado da forma correta, com planejamento, né, é realmente, sim, uma coisa que faz total sentido. Agora, se você quer fazer um consórcio aí, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aqui, viu? O cara quer fazer um consórcio, né, Fúvio, sem se planejar, fazer por fazer, tá fazendo a forma errada, né? Lucas, o que eu sempre falo, tanto para os nossos clientes, para os nossos amigos, é o seguinte, que o consórcio ele sofreu durante muitos anos pela venda que foi feita lá atrás errada. Verdade. Porque você tem esse estigma, muito provavelmente porque você deve ter ouvido falar que, fiz um consórcio, me enganaram, falaram que ia ser contemplado, eu não fui. Lá atrás, os antigos vendedores de consórcio, eles faziam muito esse tipo de coisa. Prometiam algo que não poderiam. Eu acho que até hoje fazem, viu? Sim, mas aonde que nós entramos com a Elion Consultoria e Investimentos? Qual que é o papel da Elion antes de falar disso? O papel da nossa empresa e o nosso papel como sócios empresários é fazer o quê? É fazer com que as pessoas no Brasil construam patrimônio de forma simples e segura. Exato. E nós, através do consórcio, conseguimos entregar isso para o nosso cliente. Por quê? O consórcio, quando ele é vendido da maneira correta, você vai entender até o final da nossa conversa que é um produto sensacional. Né? Qual que é o problema do consórcio? O problema do consórcio é o estigma que foi criado por uma venda que foi feita errada lá atrás. Entendeu? Então, eu sempre digo que, como nós estamos criando uma empresa que vai ficar por gerações, nós temos certeza disso, porque o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho sensacional. Nós vendemos um produto da maneira correta, entregamos o resultado que nós prometemos, né, da maneira que agrada as expectativas do cliente, mas que não coloca a nossa credibilidade em xeque. Não deixa ninguém frustrado, né? Entendeu? Nós, traduzindo, nós não vendemos uma ilusão. Exato. Nós vendemos aquilo que, de fato, nós com esse produto conseguimos entregar. E você Até por isso a gente não vende para qualquer pessoa. Exatamente, né? Porque o nosso público não que nós não vendemos, não que nós não atendemos o cliente de consumo. Quem é o cliente de consumo? Consumo é o Lucas que quer fazer um consórcio, uma cota de consórcio, para comprar um imóvel e morar no imóvel. Né? Esse não é o nosso cliente. Atendemos alguns amigos, sim, mas não é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? O nosso cliente, o perfil do nosso cliente é o cliente investidor. Exato. E você vai entender ao longo dessa conversa por que o cliente investidor e não o cliente de consumo. Não estou dizendo que o consórcio não é bom para consumo. Sim, maravilhoso. Porque inclusive, para deixar claro, a gente vende também. Isso. Não é o objetivo comercial da empresa. Só acaba chegando a reboque. Quando Exato. eu disse, para concluir, que a gente não vende para qualquer pessoa, é para o investidor imediatista e que não tem disciplina financeira de entender que o nosso produto ele tem um foco no médio e longo prazo. Em muitos momentos acontece que no curto prazo esse cliente ele alcança o resultado. Exato, nós entregamos o resultado a curto prazo também, mas nós não prometemos o retorno desse investimento no curto prazo. É um planejamento financeiro. Exatamente. O que nós trazemos para o nosso cliente hoje é um planejamento financeiro. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, isso não existe. Não existe educação financeira. Exato. Então, a você que é imediatista,
Já vai tomando vergonha na cara aí que as coisas não acontecem do dia pra noite não, viu? Em nada. Exato. Nada. E não é só no consórcio. Exatamente. Exato. Em nada. Nada é do dia pra noite, isso tudo faz parte, né? O cara quer investir em bolsa, quer investir em ação, tem que esperar. Lógico, tem as estratégias de mais curto prazo? Tem também, mas você sabe que você não deve se prender a elas, porque Exato. são exceções, né? E uma coisa que eu queria deixar claro também, Lucas, nessa sua fala, que são oportunidades, janelas de oportunidade. Porque eu vejo muita gente se baseando nesse hype que o Bitcoin teve em alguns momentos para poder condensar um entendimento que o investimento em criptomoeda é melhor do que em vários outros. Não, aquilo ali foi uma janela de oportunidade, que muitos surfaram por estratégia, por conhecimento, e que outros, nós sabemos que derreteram bancas e mais bancas aí. Entende? E outros também foram influenciados por uma intenção ruim. Exatamente. Sempre, assim, eventualmente, né, sempre vem um hype, assim, né? Teve uma época no último bull market que nós Sim. tivemos o hype do day trade, né? Sim. Teve aqueles anúncios lá, o pessoal, eu quero comprar uma coisa aqui, aí puxava o celular, né? Aí depois veio o hype das criptomoedas, Sim. né? Nascia tudo que era mesa coin, garrafa coin, tudo que era coin tinha criptomoeda, né? NFT é muito pouco tempo. Aí depois veio a NFT, né? E assim vai. E tomem cuidado, viu, pessoal? Esses hype aí, geralmente eles já são programados aí pelos grandes, né? Para pegar os desavisados. Então, sempre que você vê uma coisa aí meio hypada, estuda primeiro, né? É a mesma coisa, o consórcio, verdade. estuda, né? Busca o conhecimento, fala com o pessoal da Aerion, aí são referência, eu que não sou besta, já fechei um consórcio com eles, né? E então, assim, é isso. E dando continuidade aqui, o Gabriel e Fúvio, como é que foi, assim, a entrada de vocês nesse mercado de consórcio, né? A gente estava conversando, você veio do mercado Sim, financeiro, sim. né? E como é que foi, assim, a descoberta do consórcio? Como é que vocês entraram? Como é que foi essa jornada empreendedora nesse ramo de consórcio, né? Nesse nicho? Na verdade, isso se deu, como você bem colocou no começo, eu fiquei durante 15 anos na área de vendas, na área comercial, né? Em determinado momento da minha carreira, eu fui assediado por uma empresa que atuava com esse produto e eu decidi entrar nesse segmento. Eu também tinha o mesmo estímulo que você, eu não gostava de consórcio, porque eu não entendia o que era o consórcio. Quando eu entendi, eu falei, pô, esse negócio faz muito sentido. Isso é muito legal, porque o que acontece? É a mesma coisa, quando a gente faz uma coisa que a gente acredita, Sim. a gente consegue ter um êxito, um sucesso muito grande nisso, né? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas outras coisas do qual eu não gostava e não acreditava naquilo. Sim. E nunca dava certo, nunca tracionava. Aí quando eu comecei a fazer a App Invest, que era uma coisa que eu gostava, né? Explodiu. Porque você faz com o coração. Exato. E aí, durante um tempo, eu atuei por essa corretora, ganhei vários prêmios, né, sempre em destaque, onde eu conheci o Gabriel como cliente. Como cliente. Uma história inusitada. Né, exatamente. E conhecendo o Gabriel como cliente, o Gabriel é especialista no mercado financeiro, nós começamos a trocar muitas informações, porque eu detinha muita informação sobre consórcio, ele muita informação sobre o mercado financeiro. Exato. E começamos essa troca e entendendo, pô, aqui tem um negócio. Porque o que acontece? O pessoal que trabalha o consórcio, mesmo com consciência em alto nível, eles não têm o conhecimento do mercado financeiro. Ele conhece muito de consórcio e até por isso acaba também falando algumas bobagens. Exatamente. E quando nós começamos essa troca, eu entendi, pô, aqui nós vamos criar algo que não existe, algo que é diferente, que é a inteligência, o conhecimento do mercado financeiro atrelado a esse produto que tem uma segurança incrível. É um posicionamento, porque o que acontece, as grandes empresas que trabalham como a gente trabalha, nós não somos exclusivos. Elas se posicionam vendendo o consórcio como investimento, mas ela não consegue conectar esse tipo de investimento no mercado financeiro. E aí, o nosso desafio, a palavra certa é essa, tem sido esse, de você fazer o mercado financeiro, e não todo o público. Primeiro, o mercado financeiro entender que o consórcio ele pode ser utilizado como uma ferramenta de investimento, e eu, particularmente, modéstia à parte, ainda não vi uma ferramenta onde a relação risco-retorno seja tão boa quanto é
o nosso tipo de investimento. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. E aí, nesse momento, nós decidimos, então, montar a Helion. Por quê? Nós entregaríamos algo que o mercado não tinha. Exatamente. Né? Foi esse momento de criação, de maturação. Nós fizemos tudo muito pensado. Né? Eu não digo que com vagareza, mas com calma. Você sempre dizia até o seguinte... devagar, mas sem parar. Sim, sempre avançando. Sempre Constante, né? avançando. Devagar e constante. Sempre constante, E aí, exato. dentro dessa consistência, montamos um modelo de negócio que nós entendemos que faria sentido, que traria retorno, que traria resultado. Então, nasceu esse projeto da Helion, que é sensacional, o qual eu sou apaixonado. Somos até suspeitos em falar um pouco, né? Não, é maravilha. Você, Gabriel, era do mercado financeiro, né? Sim. E foi preso. Como é que foi essa transição aí? Né? Vocês brigaram no começo? Consórcio é investimento. Não é. Quer ver? Vem aqui então. Na verdade, foi mais ou menos assim. Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. O que aconteceu? O mercado financeiro, nós que somos do mercado, o Fulvio também, agora, mais do que nunca, nós temos esse costume de criticar todos os produtos, mas analisar. Sim. Fazer análise fundamentalista, por quê? Porque o Bitcoin trouxe muito isso, né? Eu não estou falando mal do Bitcoin, pelo contrário, eu sou entusiasta de cripto e de tudo que o mercado traz em si. Você precisa analisar, criticar aquilo ali no sentido de ver valor ou inconsistências para entender se faz sentido para você. Talvez não faça para você, mas faça para outro. E eu recebi na verdade, passei por um anúncio, uma propaganda, falando sobre investimento em renda fixa, podendo gerar até 5.000% de resultado. Cara, na hora eu dei uma risada, falei aqui, mais uma pirâmide financeira, né? E aí, cadastrei, normal, tenho o costume de ir cadastrando para analisar, e aí recebi o atendimento do Fulvio, e percebi já nos primeiros minutos que se tratava de um produto que existia. Só que existiam algumas inconsistências ali da minha parte de conhecimento, entende? E aí foi quando eu fui pesquisar, fui analisar e verifiquei que tudo aquilo que ele estava falando era verdade, entende? Eu sou do mercado financeiro. Se alguém falar pra mim investimento de renda fixa 5 mil, vai se lascar pra lá, porra, esse golpe. Sai daqui, seu golpista. Normal, é o que as pessoas fazem. Né? Exato, e assim, como alguém que já estava no mercado... Que, na verdade, essa ideia está sendo ainda até hoje muito pregada, né? Lógico que isso é um formato de anúncio para chamar atenção. Sim. Né? É o marketing, né? É o marketing, que esse título visa chamar atenção, mas hoje o que grandes influenciadores aí estão até certo em fazer isso, porque alerta muita gente, né? Sim. Colocam, se um investimento te pagar mais do que 3% ao mês, desconfie, né? Então, aí quando a pessoa às vezes se depara com uma possibilidade dessa, né? Ela vê um anúncio, vê alguém falando disso, ela já tem um bloqueio ali, né? Sim. Ela já cria um bloqueio, fala, meu Deus, eu tô diante de uma pirâmide aqui, um golpista. Mas a gente precisa... Aposto que esse cara me oferecendo tá em Dubai agora. A gente precisa prestar atenção, porque até aqui nos nossos bastidores eu falei sobre o melhor investimento a nível mundial, que são empresas. Sim. Hoje existem empresas com crescimentos astronômicos. Se você olhar para a Bolsa de Valores no Brasil e no exterior, essas empresas estão, não de comprar ação, e sim de você se tornar empresário para criar um negócio e esse negócio criar um equity sem precedentes. Então, essa minha visão como eu já vinha do mercado, eu já tinha empreendido, ela sempre ficou muito clara. Então, por mais que eu tenha desconfiado, até para concluir essa pergunta que você fez, ouvindo, fez sentido, e aí eu não penso que eu migrei do mercado financeiro para o mercado de consórcio. Na verdade... Você fez um upsell, né? E eu estou sendo, e isso futuramente a gente vai ter a oportunidade de discutir, com certeza, eu estou sendo um dos precursores desse mercado de consórcio, está cada vez mais sendo introduzido no mercado financeiro. Então, o que eu vi como empreendedor, como alguém de mercado que sabe que o mercado entrega resultado, foi uma grande oportunidade de fazer negócio com uma grande pessoa, uma pessoa
eu não preciso estar aqui jogando confete, como eu costumo dizer, que era um grande consultor no mercado. Senão ele já te dá uma porrada aí agora, né? E para a gente unir forças para criar algo que hoje é a Helion, entende? Não, maravilha. E assim, Gabriel ou Fúvio, quem quiser responder aí, por que a Helion defende aí a ideia, né, de que o consórcio é um investimento? Bom, eu vou começar aqui e a gente vai trocando, Gabriel. Sim. Por que nós defendemos a ideia de que o consórcio é um investimento? O consórcio, nós ouvimos muito falar, o consórcio ele não é o investimento, ele é uma ferramenta de crédito para compra, que pode sim ser usado como investimento Sim. de uma maneira inteligente. Então, o consórcio ele é um investimento, ele não é um produto de Exato. investimento reconhecido pela CVM. Exato. Entendeu? Mas ele é uma ferramenta de crédito que pode sim ser usado como investimento. Essa é a nossa visão, a visão que nós temos a respeito dessa ferramenta. Né? Isso, o que eu costumo estar sempre expondo e falando para o nosso público, né? Sendo cliente, sendo parceiro, ou até mesmo para os nossos seguidores, é que apesar de não ser um produto estruturado e apontado pela CVM como um produto de investimento, que você acessa uma corretora ou qualquer outro banco, por exemplo, e você consegue ter acesso a ele, dependendo da maneira como você trabalha o consórcio, da tua visão estratégica do consórcio, ele é sim um investimento, certo? Então, o que eu costumo diferenciar é que ele não é um produto de investimento, ele é um investimento. Hoje a gente costuma dizer, né, Fulvio, que o consórcio ele é um meio, ele é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer com que o cliente ele tenha uma alavancagem financeira. O que é uma alavancagem financeira aos nossos olhos? Dinheiro, capital líquido na conta, ou até mesmo uma alavancagem patrimonial, que é o quê? Transformar o nosso cliente num investidor do mercado imobiliário, que cabe ressaltar, como historiador, tenho propriedade para falar isso, né? Até antes de ser criticado por alguém, eu gosto sempre de colocar às vezes é necessário colocar os nossos Você só vai ser criticado por quem é, né, tem o ditado, né? A gente só é criticado por quem tá abaixo da gente. Então, quem tá acima da gente não vai criticar a gente. Vai entender. Então já não critica, senão você mesmo já tá se colocando na posição de inferior. Exato. Então, qual o investimento, se nós olharmos, desde os tempos antigos até hoje, continua de pé? Investimento imobiliário. Existe até um ditado no Rio, a gente fala muito isso porque eu sou carioca, acabei não me apresentando para o pessoal, né, o meu estado de origem, na verdade, é que quem compra terra não erra. Então, assim, nós aqui temos duas opções para o cliente. Ou de ganho de capital, que é o que a maioria procura. Exatamente. Não o imediatista, porque a gente não trabalha com o imediatismo. Por isso a nossa empresa é focada em planejamento financeiro, em educação financeira. E aí essa conexão com a App Invest ela é muito forte, grande, intensa, porque nós estamos aqui elencando, eu posso dizer assim, um grande princípio, que é o princípio da educação. Inclusive, acompanha a gente aí que vai ter novidade disso aqui, hein? Não vou divulgar nada, não. Vão acompanhando aí que vai sair coisa boa daí. Exato. E um dado importante que foi veiculado pela Infomoney, e aqui todos nós respeitamos a Infomoney, é que 90% dos brasileiros, quando eles chegam na fase da aposentadoria, que a gente chama aqui de a terceira fase da vida, eles vão depender de parentes próximos ou do governo para viver. Então, nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil, onde 90% hoje chegam nessa fase, que é a fase mais criteriosa, onde você já não tem saúde, onde você já não tem vigor, e eles vão depender energia diferente de nós que temos aqui vigor para poder trabalhar. Exato. E vão depender ou de auxílios do governo ou então de familiares próximos para poder sobreviver. Por quê? Porque falta educação financeira na base. E, gente, olha só, isso daí, eu queria que vocês que estão assistindo agora, e agora meio que parou a brincadeira aqui, mentalizem isso daí, porque a idade, ela vai passar, você vai ficar mais velho, né? E parem para mentalizar isso daí. Imagina,
que merda, né? Você depender de familiar, ficar dependendo de uma aposentadoria que a gente está no mercado financeiro, a gente sabe que INSS não vai estar aí logo vai cair, tá? Então, assim, analisa, fecha o teu olho aí agora e imagina você daqui a uns 30 anos. Eu sei que tá longe. Mas tá vai longe. chegar, né, Lucas? Tá longe, não sei o que. É isso, né? Brasileiro, tá longe. Quando chegar mais perto, resolve. Mas é por isso que o Brasil tá nessa merda que tá. Todo mundo a grande maioria da população não tem dinheiro, né? Porque não se planeja. E eu acho, eu já tive um pensamento parecido, Gabriel, complementando aqui o que você tá falando, do seguinte. A gente tá ali, né, trabalhando e se acomoda, né, acha que aquilo ali vai ficar para sempre, né, só que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente deve sim se planejar, né, e uma coisa que eu tinha esse pensamento, né, hoje eu já amadureci, de pensar o quê? Poxa, eu tô jovem, né? Tem a vida inteira pela frente. Se eu investir agora, eu vou ter que deixar de viver. Né? Aí, porra, gente, às vezes você separar ali R$100 por mês, R$50 por mês, cara, isso não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Nenhuma, você nem vai perceber. É como se você tivesse perdido, né? Só que é onde entra um grande problema dos jovens, né? Eles às vezes até entendem essa lógica. Então, a pessoa, ela entende que ela tem que começar a juntar o dinheiro, mas ela não tem a educação financeira. Aí, o que acontece? Ah, beleza, vou colocar R$200, R$100 aqui por mês. Aí, daqui a pouco, passa 1 ano, 2 anos, ela olha, caramba, tô com 20 mil na conta, hein? Aí, vem lá um abestalhado, né? Sim. Oferece um financiamento, né? Vai lá na Magazine Luiza, vai sei lá, em qualquer varejista aí, em qualquer concessionária, e aí pronto, joga fora, né? Então, assim, gente, tenha prudência, converse com um profissional. Eu gosto de dizer o seguinte, quando você tá doente, Gabriel, você faz o quê? Eu vou procurar um especialista. Você vai procurar um médico. Sim. Né? Quando você tá com fome, você faz o quê? Você vai buscar, se alimentar, fazer uma comida, né? Quando você tá com problema financeiro, quando você tá querendo melhorar a sua vida financeira, você faz o quê? Pô, você tem que buscar um profissional, né? Você tem que buscar ajuda de um especialista pra você sair dessa situação, pô. E tem um outro detalhe, Lucas, que é importante ressaltar. Às vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes, nós temos o problema financeiro ou queremos galgar um patamar que não é aquele no momento, né? Subir mais nessa escala de dinheiro, ou enfim, seja o que for, e a gente passa a ouvir o companheiro do lado, um familiar, seja quem for, não desqualificando ninguém, mas que não tem sucesso naquela área. Então você passa a reproduzir ações e planejamentos de alguém que não tem sucesso. E não estudou para aquilo. Se não fosse bastante isso, ele não tem sucesso e ele é o teu mentor. Qual vai ser o teu resultado? Exato. Difícil, né? Então aí, ó, procura saber quem que você tá aprendendo aí, busque referência. Uma coisa que a gente até comentou antes daqui do podcast é que assim, gente, audiência não é experiência. Verdade. Tá? Então toma cuidado. Ah, mas o cara é referência. Tem não sei quantos milhões de seguidores. Tá bom. E aí, quem que garante que ele sabe o que ele tá falando? Porque isso tem uma lógica também por trás, né? A gente tende a dar mais valor àquilo que é autoridade, né? Sim. Se tem muita gente acompanhando, é bom. Mas, às vezes, né? Às vezes tem o cara ali que tá pequeno, né? Que é 10 vezes melhor. Verdade. E você não dá oportunidade porque o cara tem 100 seguidores. E, porra, você tá, às vezes... Perdendo oportunidade. Perdendo uma oportunidade. Às vezes você tá entrando numa errada. Quantas pessoas aí caiu naquela modinha de day trade lá, porque o cara tinha dinheiro, aí rodou anúncio no Brasil inteiro, né? Mas só porque o cara era famoso, tava aparecendo toda hora, você foi lá e comprou um produto dele, foi na ideia dele. Exemplo disso é o tempo inteiro pessoas da mídia famosas, eu não estou aqui para citar nome, fazendo propaganda de empresas que o básico não é feito pela assessoria dessa pessoa, que é chamar um profissional como nós
para validar se aquele produto que essa figura está fazendo propaganda tem bases para que futuramente ele não faça propaganda de uma pirâmide financeira, de algo que vai influenciar milhares ou milhões de pessoas a perder dinheiro, sabe? Então, por quê? Porque é engraçado, você citou algo interessante. Quando você precisa de um advogado, você busca um especialista. Quando você precisa de um médico, você busca um especialista. Agora, quando o assunto é dinheiro, eles tendem a desqualificar tudo aquilo que a gente estudou e se preparou para poder dar a orientação certa. Isso aí é uma coisa que tem muito, né? Quando a gente fala de dinheiro assim. Na verdade, hoje eu faço parte da geração, mas essa geração tá muito chata, viu? Todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo é especialista, todo mundo é especialista em tudo. É um negócio chato pra caramba que a internet tá indo, assim, nesse sentido, né? Hoje a gente não pode falar nada, que todo mundo já comenta, que não sei o quê, né? E quem perde é vocês mesmo, é a gente mesmo, né? Exato. Então, assim, isso daí é uma coisa, assim, que a gente tem que começar a tratar com humildade, entender que nós não sabemos de tudo, né? Que ter uma orientação de um profissional é melhor do que tentar fazer sozinho. Sim, sempre. Né? Você abrir oportunidades, né? Abrir oportunidade. Gente, tem tanta coisa que, por exemplo, você não precisa nem pagar nada. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, já fazendo merchan, lógico que eu não sou besta, né? Por exemplo, a plataforma da AppInvest. Vocês têm 7 dias para testar. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês entrem em contato, tem algum representante, algum especialista da empresa que vai entrar em contato, vai explicar quanto é que vocês pagam por isso. Não paga nada. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre consórcio, sobre a consultoria da Helion, vocês vão pagar alguma coisa? Vocês vão cobrar alguma coisa para receber essa pessoa? Não vão pagar nada. O que vocês estão esperando para mandar uma mensagem? Né? Manda mensagem lá para a Helion, fala, olha, eu queria entender um pouco mais, eu quero ter esse objetivo aqui na minha vida, né? Tem tanta coisa aí que é gratuita, você só precisa dar uma oportunidade, Exato. né? E os meninos estão aqui para ajudar com vocês nesse assunto aí. E cabe ressaltar que essa oportunidade ela vai estar dando para ela mesma. Exato. Não é para nós. Ou seja, é pra a pessoa está sendo mais tapada do que eu achei que estava sendo, tá vendo aí? Né? Então, assim, lógico que eu tô brincando, né, pessoal? Assim, ó. Então, ou seja, você não tá nem, como ele falou, você tá fazendo negócio para você mesmo, né? Dando continuidade aqui, pessoal, nas perguntas aqui que a gente anotou aqui, uma coisa que é legal, antes, assim, eu perguntei para vocês o que era o consórcio, agora eu vou fazer uma pergunta que segue nessa linha. Como é que funciona um consórcio? Tá. Você quer saber a funcionalidade no grupo, porque o Gabriel entrou um pouco nisso, como ele funciona, né? Que tem os grupos, tem cotas, como é que funciona isso? É uma reunião de pessoas, essas pessoas se unem com um objetivo comum, que é adquirir um bem. Sim. Então, mensalmente, elas vão fazendo aportes, isso forma um fundo que gera um recurso e mês a mês pessoas vão sendo contempladas. Aí a pessoa ela não conseguiu pagar naquele mês. Ela fica inadimplente. Caso ela venha a ser sorteada, se ela estiver inadimplente, ela não está apta a fazer o resgate do valor e adquirir o seu bem. Porque o consórcio ele funciona assim, a maioria das administradoras elas vão entregar mensalmente o lance livre. Né? Como que funciona o lance livre? O que é o lance livre, Fulvio? O Lucas adquiriu uma cota de R$100 mil. Tá? A partir do momento que você adquire uma cota de R$100 mil, você está apto a ir lá e fazer o lance no valor que você quiser. Isso é chamado de lance livre. Se você tem um recurso, você vai lá e faz o lance. Caso o seu lance venha a ser o maior lance dentre os cotistas, você é o contemplado no lance livre. E existe a possibilidade, Fulvio, de eu saber qual foi o maior lance do grupo? Ou é uma coisa interna, da qual eu não tenho acesso? Você sempre vai ter acesso ao mês anterior. Então, você consegue saber qual foi o maior lance do seu grupo no mês anterior. Aí já dá para ter uma média, né? Sim, aí com a constância, o passar dos meses, você vai entender que existe um comportamento. Né? E aí, dentro desse comportamento, se você quer fazer um lance livre, você vai lá e efetua esse lance livre. Outra modalidade de lance
existe também o lance fixo, que muitas pessoas chamam de lance embutido, Sim. conhecem como lance embutido. O que é o lance embutido? A mesma carta do Lucas de 100 mil. Ao invés de você fazer um lance livre com recursos próprios, você utiliza um percentual da sua carta, que vai variar de administradora para administradora, entre 20, 30, e você pega esse percentual e efetua de lance. Só que aqui tem uma peculiaridade, porque se eu tenho uma carta de 100, você tem uma carta de 100 e o Gabriel tem uma carta de 100, estamos no mesmo grupo. Você faz o lance fixo, vamos dizer que de 20%, Sim. eu faço de 20% e o Gabriel também faz. Automaticamente estamos empatados, correto? Sim. O que vai determinar esse desempate? Isso também é um critério que vai variar de administradora para administradora, mas geralmente é o número que mais se aproxima da pedra que foi sorteada. Então, se a pedra sorteada foi 50, a minha é 48, a do Gabriel é 47, a sua é 46, e for na ordem crescente, eu sou o sorteado, ainda que nós três efetuamos o mesmo lance. Tá? E aí também entra outros critérios. Se o nosso grupo é um grupo saudável, aí pode ser eu e o Gabriel, Sim. né, eu, Gabriel e você. Aí vai depender da saúde financeira do grupo. Só Ok? para agregar ao que o Fulvio falou, que foi muito bem explicado, quando eu conheci o mercado de consórcio, até trazendo aquela sua primeira pergunta, com essa visão de mercado financeiro, eu vejo o consórcio, um grupo de consórcio, muito parecido com um fundo. Lembra lá nas nossas aulas para tirar as certificações que se falava, olha, um fundo de investimento ele é um condomínio, onde você tem ali os condôminos. Então é basicamente isso. Você tem a Lei 11.795 de 2008, que determinou várias regras e normas ali, né? Inclusive toda a administradora chancelada pelo Banco Central, ela é auditada também por ele. Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui para os nossos ouvintes. Recomendo. Não comprem de nenhuma administradora que não seja chancelada pelo Banco Central. Filiada à BAC, né? Filiada à BAC, porque é como um produto financeiro chancelado pela CVM. Tem esse mesmo peso. Então, você tem ali um condomínio, né? Fazendo uma analogia, deixando claro, que é o quê? Que é um grupo. E os cotistas também são os cotistas aqui. Você compra uma cota. Exemplo, na administradora que a gente representa, os nossos grupos eles vão de 650 a 999 cotistas. Então, cada administradora ela trabalha com uma quantidade de cotistas. Então, para pensar. Se mensalmente pessoas vão ser contempladas, cotistas serão contemplados, quanto maior o número de cotistas, menor a possibilidade que você tem. Então, isso já é parte da nossa estratégia também, para fazer o cliente ser contemplado o mais rápido possível. Então, você tem um grupo, você tem cotas finitas naquele grupo e mensalmente você tem assembleias. Aí um cara foi contemplado, vamos supor, vou dar um Sim. exemplo aqui, o grupo tem 100 pessoas lá, um cara foi contemplado, aí saiu Certo. uma tem 99, né? Isso vai ficando cada vez mais fácil, né, de ser contemplado, Óbvio. porque está reduzindo Inclusive a quantidade é feito para de... isso, né? Porque dentro do lapso temporal do grupo, para que todo mundo, ou quase todo mundo, seja contemplado. Deixa aí nos comentários se você se acha o azaradão, que vai ser o último que vai ficar, um dos últimos, né? Aqui a gente não promete, porque isso é uma regra básica da Lei 11.795. Não, mas tem sempre aquele cara, né? Falou, eu sou sempre o azarado, eu nunca vou ser Mas contemplado. com a ele, dificilmente ele vai ser o azarado. Nosso trabalho está nessa gestão. E aproveitar que você falou isso daí, vamos cutucar um pouquinho a concorrência, né? O que assim, a pessoa que vai fazer o consórcio, é muito importante ela saber, mas que a maioria das empresas, né, que geralmente oferecem produtos, costumam não falar. O que é importante? Pergunta interessante. Existem alguns pontos aí que nós podemos destacar. Né? Então, presta muita atenção você que está aqui com a gente. Presta muita atenção. Você que está precisando, tá pensando em fazer um consórcio, alguém te ofereceu, você está com intenção, presta muita atenção nessa pergunta. Eu vou perguntar de novo. Isso aqui vai virar um corte que vai estar lá no Instagram deles. Legal. Presta atenção, eu vou perguntar de novo. O que é importante de uma pessoa que quer fazer um consórcio saber que normalmente as empresas não avisam? Tá, eu vou começar e você depois vem na sequência. Legal. Porque eu penso que uma coisa que é muito importante, a maioria dos clientes não sabem,
Apesar de nós trabalharmos com o cliente investidor, que é um outro perfil, né? Nós estamos falando aqui de consórcio e eu quero trazer uma realidade do pessoal de consumo. Quem compra o consórcio por consumo. Primeiro, quando você compra um consórcio, você tem que entender que existe um tempo. E você tem que... isso tem que fazer parte do seu planejamento. Quando você adquirir uma cota de consórcio, você está adquirindo um planejamento financeiro, né? Você não vai fazer algo esperando que dali 3 meses ou 4 meses você vai ser contemplado. E muito vendedor vende isso. Promete contemplação. Vende essa ideia de que você faz o consórcio e que eu vou te contemplar daqui 5 meses. Olha só, até citando uma particularidade aí da própria Apinvest, né, que lá na plataforma, que é tipo uma Netflix, né, de investimento, a gente tem vários conteúdos lá e tem um conteúdo muito legal, que é finanças comportamentais, gestão emocional, e lá, até, isso tem muito a ver com o que você falou agora, de vender, a contemplação e tal. A nossa mente, ela tende a absorver aquilo que nos é favorável e descartar aquilo que nos causa um certo incômodo. Então, por que todo mundo joga na Mega Sena? Porque ninguém lembra que a estatística para você ganhar é praticamente impossível. Porque é gostoso pensar que você vai perder? Não. Quem é que eu vou jogar aqui e vou perder, porque a chance é muito baixa. Quem que fica parando para pensar nisso? Se a pessoa pensar nisso, ela não joga. Mas por quê? A pessoa fica com aquele sentimento prazeroso, né, de ganhar, imaginar os milhões, e vai lá e joga, sem saber que a estatística é baixíssima. Se você conhecer de fato... Só que é normal isso, né? A gente se prende naquilo que nos é favorável. E eu aprendi isso na plataforma da Apinvest. Então, se você não conhece, o link vai estar aqui embaixo. E aí é onde entra isso daí, né? Exatamente. E é legal a audiência entender que existe esse tempo que eu falei. A pessoa precisa se planejar. E o consórcio é um produto que não tem liquidez. Então, não adianta você falar assim, eu vou ficar durante 10 meses, vou sair, vou pegar meu dinheiro de volta. Não. E outra coisa que os vendedores de consórcio também não falam é que quando você sai, você paga uma multa. Exato. E por que nós estamos abrindo tudo isso aqui? Porque o consórcio sofreu durante muito tempo porque os vendedores de consórcio, eles ocultaram essas informações dos clientes. Então, Lucas, aqui está a cota, essa cota vai ser contemplada em X meses e é isso só. Paga e daqui X meses você pega o seu bem. Aí você seguia o planejamento, não conseguia adquirir o bem, porque não tinha gestão nenhuma, né? Você ficava ali à mercê do sorteio. Exato. E quando a gente fala de sorteio, nós estamos falando de sorte, porque o consórcio tem o sorteio, que aí é sorte, não existe estratégia para sorteio. Como que você vai ter uma estratégia para saber que número vai sair na Loteria Federal? No máximo, uma probabilidade matemática. E olhe lá. E olhe lá. E aí a gente está falando de sorte. Agora, a estratégia entra no decorrer da gestão. Onde eu vou colocar o meu cliente, qual o grupo que eu vou colocar ele, quantas pessoas tem nesse grupo, qual é o tipo de lance que eu vou efetuar. Aí você começa a jogar com a estratégia. Tá? Aí você coloca o cliente, você não entrega o que você prometeu, cliente insatisfeito, ele vai falar mal. E muito provavelmente você conhece alguém que começou um consórcio, parou, não recebeu o dinheiro, ou recebeu só no final, e fala mal de consórcio por isso, porque foi uma venda que foi feita errado. Então isso é muito importante as pessoas saberem. Você citou aí a questão de recurso, né? E a gente estava conversando aqui antes do podcast, e isso aí foi muito interessante, foi uma coisa que eu olhei com muito bons olhos, né? Eu achei muito interessante isso daí. Como é que a Elion, ela faz a gestão do recurso aplicado pelo investidor? Tem muitos que não fazem a gestão, né? A Elion faz, né? Esse é o nosso diferencial. Olha aí, tá vendo? Nosso diferencial, o que coloca a Elion em um outro nível é a gestão. Exato. Ou seja, vocês vão ter alguém da Elion cuidando do meu patrimônio, lá das minhas cotas, lá fazendo a gestão, né? Exatamente. Nós vamos fazer a gestão das cotas dos nossos investidores, porém nós não fazemos a gestão do capital investido. Isso é muito importante frisar. Até porque nós não somos regulamentados para fazer gestão de dinheiro de ninguém. O nosso nicho é outro. Então, o nosso cliente, ele compra uma cota com uma administradora chancelada, filiada à ABAC,
reconhecida e auditada pelo Banco Central. Quando ele diz chancelada, pessoal, resumidamente falando, é tudo regulamentado, tudo Exato. certinho, tá? É uma Exato, e regulamentação. que também no nosso caso nós podemos falar, nossa administradora é a Rodobens, que Isso. é a maior administradora, por N motivos. Não queremos Sim. aqui abrir o porquê a Rodobens, mas é a Rodobens porque resumidamente, é a que traz mais segurança para o nosso cliente. Exato, exatamente. Né? E aí, o nosso cliente, ele é aconselhado a comprar essa cota com uma estratégia. Qual é a estratégia desse cliente? Ou o ganho de capital, ou a alavancagem patrimonial, que nós iremos explicar. E nós, sistemicamente, fazemos a gestão mensal desse cliente para que ele seja contemplado o mais rápido possível. Tudo isso através de análises financeiras, comportamentais, para aumentar essa probabilidade de contemplação, porque quanto menor o tempo de contemplação, maior é o resultado do cliente. Então, a nossa gestão, ela consiste em tomar conta desse ativo que o cliente agora fez, que ele comprou, que é a cota do consórcio imobiliário. E eu acho legal explicar também, Gabriel, você falou sobre ganho de capital. O que é o ganho de capital com uma carta de consórcio? Onde se dá esse ganho de capital? É bem simples, né? Trazendo para uma visão de mercado financeiro também, o nosso cliente ele é aconselhado a comprar uma cota de consórcio. Por quê? Porque a empresa vai fazer a gestão, inclusive, gratuita. Exato. Diferente de um fundo de investimento que cobra por taxa de administração e taxa de performance, a ele não cobra por isso. Então, gratuitamente, nós vamos indicar a administradora, fazer uma análise estratégica do grupo que nós iremos colocar, e dentro daquela pergunta que você fez para o Fúvio, o que os clientes devem saber sobre o consórcio? Qual é a quantidade de cotistas que tem naquele grupo? Exemplo, hoje nós sabemos de administradoras que têm 2, 3, 4 mil cotistas no mesmo grupo. Caramba, o cara ser contemplado demora. A probabilidade é caramba. maior. Isso é matemática básica que a gente aprende na 4ª série. Nos nossos grupos, os clientes eles vão de 650 até 999. Então, você tem uma relação de contemplações por quantidade de cotistas, onde a probabilidade é maior. É maior. Então, feito isso, só lembrando da pergunta, O ganho de capital. o ganho de capital. Então, o cliente comprou a cota, vamos trazer para um número redondo, 1 milhão. E ele vai fazer um investimento ali mensal de R$ 4.500. Aí vamos imaginar que no 10º mês, através da nossa gestão, que é mensal, então, depois de um trabalho de 10 meses, e tem todo um background para fazer esse trabalho, esse cliente foi contemplado. Essa cota dele de 1 milhão, esse crédito de 1 milhão agora, contemplado, porque o que é a contemplação? É quando o cotista ele recebe o direito de usar aquele crédito. Então, até explicando o que é o consórcio, até o cliente ser contemplado, melhor dizendo, aquilo é um crédito que ele não tem direito de usar. Diferente do banco, quando te empresta o dinheiro. Você fez uma análise, você tem um crédito pré-aprovado, você pode usar a qualquer momento. No consórcio é diferente. O cliente só pode usar o crédito quando ele é contemplado. Uma vez que ele tem essa carta contemplada, essa carta ela tem um valor no mercado secundário. Explica o porquê. Você explicou pra mim. Sim. Essa parte é interessante pra caramba, pessoal. Você que tá pensando, tem recurso aí, é investidor, às vezes tá pensando em pegar um empréstimo, fazer um financiamento, explica, ouve isso aqui que ele vai falar agora. Quando a gente tava falando lá, eu te fiz a seguinte pergunta: por que alguém se interessaria em comprar uma carta de crédito de alguém que foi contemplado? Bem simples, vamos lá. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, que é o mercado que nós estamos posicionados, como que um cliente compra um imóvel hoje? Primeiro, ele precisa ter a análise de crédito aprovada. Rating, score, nome limpo e etc. E nós temos uma base de mercado que ele precisa ter de 20% a 30% de entrada. Para financiar, estou falando de financiamento, financiar um imóvel em 35 ou 30 anos, onde vai ser aplicada uma taxa de juros de 9% em média ao ano. Só que esse cliente que você perguntou por que ele se interessa, ele está preparado para aquilo. Ele tem um recurso, que é de 20% a 30% do valor do imóvel que ele quer, e está preparado para pagar 9% ao ano. Quando eu informo para esse cliente que existe uma outra ferramenta de crédito, chamada consórcio,
que ele precisa pagar esses mesmos 20% ou 30% de ágio para comprar aquela cota, e aí ele passa a ter o direito daquele crédito, e ele troca 9% ao ano vezes 35 anos, mais do que 300% que vai dar, dependendo do financiamento, por uma taxa administrativa que vai de 22% a 28%, dependendo do grupo e da administradora, é muito mais vantajoso para ele, porque ele tem o mesmo poder de compra no presente, de comprar o imóvel dele, com o mesmo valor que ele tinha de 20% a 30% de entrada, aí é um negócio, por isso que se chama mercado secundário, é como se fosse uma operação balcão, quem tem a carta vende para quem quer. E aí, para quem está comprando, é muito mais barato ele pagar 20% ou 30% de ágio e trocar 300% de juros que ele pagaria durante esse processo no financiamento por uma taxa administrativa de 22% a 28%. Porque para quem não entendeu, um cliente, ele foi contemplado, ou seja, ele tem direito a receber aquele crédito. Sim, né? a usar o crédito. A usar o crédito, Exato. melhor dizendo, a usar o crédito, só que as parcelas ele ainda vai ter que pagar. Óbvio. Sim. Certo? Só que, vamos supor que ele pagou 30 mil reais até agora. Vamos colocar aqui, Sim. só para ficar fácil. Certo. Ele fez um consórcio de 100 mil. Aí ele pagou até o momento 30 mil. Certo? Aí, beleza. Ele foi contemplado, ele tem direito a pegar lá o valor. Sim. Aí, A pegar 100 mil de crédito e comprar um imóvel de 100 mil. e comprar um imóvel O de 100 mil. interessante de deixar claro é que com uma carta imobiliária, ele não pode comprar uma moto, um veículo, é específico. É específico. Ele tem que comprar um imóvel e também não pode pegar aquele dinheiro. Mas aí o que acontece? As prestações, elas se mantêm as mesmas, né? Que são as prestações da carta. Sim. E aí o que acontece? Esse cliente, ele pagou 30 mil na carta, né? Aí vamos supor que ele venda no mercado secundário por 40. Tô dando exemplos aleatórios assim. Acontece, mas você Aham. está dentro de uma realidade. Ou seja, você está ganhando dinheiro. Você pagou até o momento 30 mil e você vendeu por 40, por 30, por 40. Era né? isso que eu ia explicar, porque onde vem o ganho de capital? O cliente comprou aquela cota, imagina, ele é um investidor, que é o caso dos nossos clientes. Aí imagina que ele investiu 40 mil até o momento e uma cota de 1 milhão foi contemplada. Uma carta de 1 milhão. Uma carta de 1 milhão. Então, existe um direito ao crédito de 1 milhão. Que quem se interessa, que foi a sua pergunta, o consumidor, o cliente que quer comprar o imóvel. Esse cliente é investidor, tem uma cota contemplada, investiu 40 mil. Esse quer comprar um imóvel de 1 milhão. Então, ele está disposto a pagar de 200 a 300 mil por essa cota contemplada. Se não fosse... Aí por que ele vai fazer isso? Para que ele não fique refém do financiamento do banco, porque ele só vai assumir as prestações da carta, né? Acho que faltam, exato, porque ele pagou 40... Primeiro que o prazo do consórcio é menor do que Ele o do vai banco. reduzir metade do prazo, praticamente. 216 meses é o prazo máximo na administradora que nós trabalhamos, que é a Rodobens. No banco, ele vai ter aí um financiamento de 300 meses, 340 meses, 280 meses. Então, você tem essa relação onde o cliente que está comprando e pagando por aquela cota, ele está economizando. E o investidor que acreditou na cota, que acreditou na gestão da Elion, ele está ganhando. Então, o trabalho da Elion, ele agrega valor ao mercado. Primeiro, ensinando o nosso investidor a se planejar para ganhar o capital, certo? E contribuindo também com o mercado imobiliário, fazendo com que pessoas que querem adquirir sua casa própria tenham um crédito mais barato. Aí E nós estamos nesse meio, Aham. entre o que foi contemplado e o que quer comprar. Exato. Aí você vê, o investidor, ele compra lá a carta aí, vamos Sim. supor, o cara pagou, o cliente, ele pagou 40 mil. Eu tenho lá o meu 1 milhão, tá aqui, tô querendo comprar um imóvel, alguma coisa do tipo. Isso é muito interessante, verdade. Olha só, eu tenho 1 milhão aqui na minha conta, né? Vamos supor. Aí eu quero comprar, ou seja, olha só como é que eu vou ficar sem liquidez. Eu vou tirar 1 milhão do meu bolso e vou comprar o imóvel à vista. Sim. Vamos supor que o corretor lá era um Zé Ruela, não quis me dar desconto, então eu falei, então tá bom, não vou comprar à vista, vou me descapitalizar, Sim. né? Não vou comprar à vista. Aí o que eu faço? Eu vou lá, a Elion tem lá um cliente que ele pagou até o momento 40 mil e ele foi contemplado numa carta de crédito de 1 milhão. Sim. Aí eu falo assim, olha, eu dou 200 mil aí
nessa carta. Aí eu pego a carta para mim, assumo as próximas prestações, né? Assumo as próximas prestações, o investidor tá feliz, que ele pagou 40 mil até agora, ganhou uma rentabilidade. Recebeu o ágio e deixou de ter a responsabilidade de pagar a parcela. De pagar as outras parcelas. Saiu do game. Agora, falando eu, investidor, olha que baita negócio. Eu vou pegar a carta, vou comprar lá o imóvel, detalhe, lembra, tá? Se você não lembra, volta aqui no vídeo. Eu paguei 200 mil até agora. Exatamente. Eu tô com uma carta de 1 milhão. Aí eu vou lá, compro o meu imóvel, que vale 1 milhão, e as prestações, o próprio aluguel vai pagar. Ou seja, com 200 mil, eu tô com um imóvel de 1 milhão, do qual eu não pago praticamente nada. Ou eu vou pagar um pouquinho, mas na maioria dos casos, às vezes até o aluguel que o inquilino vai me pagar, ele é mais do que o valor da prestação, né? Na maioria dos casos. Sim, né? porque na prestação ela não embute os juros, que é o que o financiamento traz. Consórcio não tem juros, é a regra básica. Consórcio tem taxa administrativa. Então você pega de 22% a 28% no mercado imobiliário e divide pelo prazo. Isso é o que o cliente paga. Agora eu quero saber o porquê que vocês não se inscreveram nesse canal até agora. Porque olha só, isso aqui dá até para cobrar muito caro, né, por esse insight aqui. Eu sei que tem valor aí. Olha só, você pode ganhar tanto adquirindo consórcio quanto comprando consórcio de alguém. Tem N possibilidades, Sim, né? sim. E dependendo da carta, né, do que a pessoa vai fazer, a gente citou imóvel aqui, mas tem consórcio de muita coisa, né? Dependendo do que a pessoa, por exemplo, falando do setor de transporte, meu pai é da área de transporte, conheço também alguns empresários, por exemplo, ele faz um consórcio de uma carreta, né? Às vezes o retorno que esse bem vai te gerar, né? Que o imóvel ali, a gente está falando Ele se paga, né? o imóvel ali é uma coisa maior, mais demorada, tem tudo mais, tal, né? Mas assim, tem coisas que insights muito rápido, e você está acumulando patrimônio, né? Tudo bem que caminhão vai veicular uma coisa que desvaloriza, mas não deixa de ser um patrimônio, né? Mas ao mesmo tempo que ele desvaloriza, ele te gera retorno. Exatamente. Né? Então, assim, e como a gente falou aqui, né? Tem consórcio de muita coisa, tem consórcio de celular, tem consórcio, ou seja, você que é mulher, que está nos assistindo, quer Estética tem é o que mais até, cresce. tem até né, consórcio de estética, ou seja, você vai pagar ali, né, em parcelado para você, né? Porque qual é a mecânica? É por isso que eu gosto de ser repetitivo nisso. A mecânica do consórcio não existe um credor. A administradora não empresta o dinheiro para ninguém. Ela só administra. Por isso que ela cobra a taxa de administração. Quem é o credor no consórcio? São os cotistas. Nós, é um autofinanciamento. Nós contribuímos para que mensalmente pessoas consigam acessar aquele serviço ou aquele bem. Então, quando você entende do que é o consórcio, a sua visão expande. Agora sim, vamos trazer um pouco mais vamos baixar a régua um pouco, que a gente está falando de milhão, de imóvel e tal. Vamos trazer mais assim para a realidade do brasileiro, né? O cara que ganha ali, 2, 3 mil reais por mês, né? Aí ele pensa assim, poxa, mas fazer uma estratégia dessa, de repente, para mim não pode ser interessante? Pode ser que ele pense isso, Sim. né? Agora falando assim, de pessoas baixa renda, né? Que estratégia, assim, o consórcio, ele pode ser utilizada para uma pessoa que tem baixa renda, que, eu vou fazer um consórcio de 100 reais por mês, vale a pena, não vale? Para pessoa com baixa renda, o que o consórcio pode ajudar? Primeiro, antes de responder essa pergunta, o interessante da Elion é que todo e qualquer cliente, nós vamos prestar uma consultoria, entender a capacidade dele financeira, para quê? Para indicar uma cota de consórcio. Exato. Por quê? Não adianta ele ganhar 50 mil, ter os 50 mil dele comprometido e tentar fazer um investimento mensal de 6. O que vai acontecer com ele? Ele vai se frustrar. Então, dentro da nossa consultoria, tanto para esse que ganha 50 como para o que ganha 2 mil, nós vamos entender o que ele precisa fazer primeiro, porque o nosso negócio é fazer com que ele se torne um investidor conosco, tá? Mas antes disso, tem a nossa cultura, que é o quê? Trazer educação para o brasileiro. Isso para nós é fundamental. Sim. Por isso que a nossa consultoria ela é gratuita, tá? Então, nós queremos entender a capacidade financeira dele e indicar o que ele precisa fazer antes da cota.
Porque não é porque ele vai sentar na nossa frente ou na frente de um dos nossos consultores que ele vai sair de lá com um consórcio empurrado na goela dele. Exato. Ainda que Até ele por queira. isso que eu disse que nem todo mundo é o nosso cliente, porque em alguns Entendeu? momentos nós deixamos de vender, porque o cliente não tem a capacidade, não E é outra? só financeira, ele está enrolado. E nós tenho outras queremos o prioridades. quê? Nós queremos que ele tenha saúde financeira. Então, O sucesso dele é o de vocês. né? exato. Então, nós vamos prestar essa consultoria para entender o que ele precisa fazer. Ok, você ganha 2.000, você ganha R$1.000, mas você tem capacidade financeira. Então, ele pode começar com uma cota de consórcio até com R$350. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos clientes na base que ganham R$2.000 por mês, com uma cota de consórcio de R$389. E nós temos inúmeros atendimentos feitos de clientes que ganham acima de 15 mil, que não tiveram capacidade de investir com a gente nem R$389. Por quê? Porque não administra bem o recurso que recebe. E uma coisa que é interessante deixar claro é que esses clientes, eles sentaram na nossa mesa, na mesa dos nossos consultores, para fazer o negócio. Exato. Para fazer o negócio. Então, aí você percebe o porquê da solidez da nossa empresa. Nós não queremos empurrar produto, nós não queremos empurrar Isso. consórcio. Por isso que estão crescendo bastante. Exatamente. É verdade. Então, respondendo a sua pergunta, aí a partir de investimento mensal de R$350 por mês, o cidadão já consegue se planejar. Até quem de fato ganha um salário mínimo, se ele tiver uma disciplina financeira e um objetivo e um propósito bem estabelecido, ele consegue ser o nosso investidor. Um dos nossos investidores. Maravilha. Então, olha só, pessoal, que bacana, né? Vocês têm uma empresa aqui que não está só interessada em vender para vocês. Ela está interessada no sucesso de vocês, né? Até porque, como a gente falou lá no começo, né? O cara se frustra com uma coisa e não volta mais. Exato. Né? E caso o contrário também, né? Caso ele goste, ele veja a vantagem, ele seja beneficiado por isso, além dele continuar, ele vai trazer outras Indica. pessoas, né? E essa é a nossa intenção. E é né? impossível não indicar. Se eu faço alguma coisa que me gera retorno, que me gera algum tipo de benefício, vai ser espontâneo eu indicar. É natural, né? Eu vou até querer indicar, né? Falar, poxa, faz isso aqui que vai dar bom, né? Que Exato. vai... Ô Lucas, uma coisa que também é muito importante a gente frisar aqui, porque nós falamos só o lado bom do ganho de capital. Sim. Porque senão vai ter gente na internet que vai falar, mas beleza, você falou aí que se a cota for contemplada em 10 meses, eu tenho um retorno X e tá tudo maravilha. Ok, mas e se minha cota não for contemplada? E se minha cota for contemplada num período em que se eu vender, eu vou ganhar menos do que eu já paguei? Do que eu investi, verdade. Então, lá atrás, lembra que nós falamos, a nossa empresa, ela é uma empresa de planejamento financeiro. Então, o que nós fazemos? Nós podemos trazer o retorno no curto prazo, através da nossa estratégia, que aí vai ser gerado um ganho de capital. Só que chega um ponto, um tempo na carta que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Que essa carta de 1 milhão, o que você já pagou dela, Não você justifica vai receber o mesmo tanto se você vender. Exato. E aí não faz sentido você trocar dinheiro conosco. É a mesma coisa, ó, pessoal, pegando aquele exemplo lá que eu tinha falado, só para vocês entenderem números, tá? Lembra que eu falei para vocês, a gente tem você é um cliente de um consórcio, você fez ali uma carta de 1 milhão, aí você pagou, exemplo, 50 mil até agora, né? Aí você foi contemplado, aí você pode, mas e se você tiver pago 800 mil, por exemplo? Para mim, que sou investidor que posso comprar a sua carta que foi contemplada, já não é mais vantagem pagar 800 e pouco, um pouquinho a mais ali, né? Sim. Porque já é quase o valor, então para mim já não é mais vantagem. Então o que ele tá falando aqui agora é que chega um ponto de que você pagou já tanto, né, que não faz mais sentido para o investidor às vezes comprar, Para o né? investidor até faz sentido comprar, porque ele pode até comprar com deságio a carta. Exato. Agora não faz sentido para o nosso cliente vender essa carta, porque ele vai vender, ele vai receber menos que ele pagou ou ele vai receber a mesma coisa. Então, nesse momento, o que nós indicamos para os nossos investidores? Ao invés de você vender essa carta, você compra o imóvel. Por quê? Se você pagou 200 mil, deu ponto de equilíbrio lá em 200 mil. Um exemplo. 200 mil, você tem uma carta de 1 milhão. O ponto de equilíbrio, 200 mil. Você já pagou 200 mil. Se você vender, você vai receber 200 mil. Você compra um imóvel de 1 milhão. Resumidamente, você vai estar ganhando nas duas situações, né? Uma que você já vai comprar logo o imóvel e outra que você ganha. Então, tipo assim, Exatamente. fui contemplado? Bom, não fui? Tá bom também. Não foi até o ponto de equilíbrio. Porque aí você loca e você vai construir um patrimônio de forma alavancada. Certo? Só que aí você também usou um termo lá no início. Ah, e se eu sou o azarão?
se eu vou para o final, se eu sou o último. O último da fila. Entendeu? Lógico que com a nossa gestão isso dificilmente vai acontecer. Tem um monte de gente que tá assistindo que falou, sou eu. Então tem uma boa notícia, porque com a gestão dificilmente isso vai Exato. acontecer. Mas vamos trazer aqui que existiu isso e tem o azarão e foi lá E aí tá a realidade final. do que a gente vende. Exatamente. Lembra lá o que os consumidores precisam saber de consórcio? Que você pode ser o azarão. E se você for o azarão? Entende? E aí que tá. No consórcio, tudo o que você pagou, se você vai para o final, você recebe com os juros. No caso do consórcio de cotas imobiliárias, é reajustado pelo INCC. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você fez uma carta de 1 milhão, muito provavelmente essa carta lá no final ela vai valer 3,5 milhões. Um exemplo, tá? Não estamos aqui falando de números Dependendo exatos. também do lapso que ele contratou. Isso, né? o tempo de contratação, como que vai variar o INCC. Sim. Tem várias coisas, mas aqui é só um exemplo para a gente ter uma E noção. INCC, pra você não sabe, se chama Índice Nacional da Construção Civil. Exatamente. Que, inclusive, é o que torna o nosso terceira forma de ganhar atrativa. A média histórica do INCC está sempre acima da Selic, que é um dos maiores benchmarks, se não o maior do país. Além disso, a correção é maior do nosso cliente. Perfeito. O que vai acontecer? Quando você chega lá no final, você vai receber todo esse dinheiro reajustado. E aí, lá no final, você não precisa comprar o bem. Ou seja, Lá no final, você pega o dinheiro em espécie e você não precisa pagar o imposto sobre o dinheiro que você pega ali. Isso é muito importante. Muito importante porque Um exemplo. E você pode fazer isso sendo o azarão, pegar o dinheiro no final, ou você pode fazer isso de outra forma também, ser contemplado e deixar o dinheiro rendendo. Mas aí já é outra ou seja, um plano de você, previdência. você aí, né, que todo mês, aí vou separar um pouquinho e vou colocar no Tesouro Selic, na renda fixa. Tudo bem. É investimento? Vai render? Vai. Mas mete no consórcio e se você for contemplado, cara. É o que eu ia te dizer. Tem O esse consórcio, Muito bem pensado. nós fazemos uma comparação com quando o cliente vai para o final, uma comparação com a Previdência. São coisas distintas, mas nós fazemos uma comparação com a Previdência. É o único meio de você fazer uma previdência planejada que você consegue se alavancar com ela. Porque em qualquer momento você pode ser contemplado. Não, e esse negócio aí é bom porque ajuda até a disciplina, né? Porque o que acontece? Vai chegar o boleto lá do consórcio pra você pagar, velho. Não tem como você correr. Então, isso é bom. Principalmente pra gente que é brasileiro, que tem essa cultura meio bagunçada com a vida financeira. Exato. É bom. Porque às vezes você fala assim, eu vou fazer um investimento aqui. Aí todo mês eu vou colocar lá R$400 na conta da corretora. Mano, vai ter um mês que você não vai colocar, velho. Agora no consórcio, não tem pra onde você correr. Vai chegar ter um mês que você vai tirar. Exatamente. E aí você vai pagar a Eu- taxa do saque. Eu ainda nem ia chegar nessa parte. Né? Então, assim, isso daqui é uma forma até de você se blindar contra você mesmo, né? Digamos assim. E pensa por esse viés. O consórcio, Lucas, é o único boleto que você paga para você mesmo. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Quantos boletos aí desnecessários você paga? Faz as contas aí. Depois você coloca aqui nos comentários, né? Aqui você tá fazendo pra você mesmo. Pô. Quando você for pagar o boleto lá, você escreve assim, ó, pra mim mesmo do futuro, né? Pro eu do futuro, exatamente. Ao invés de você tá pagando lá pra conta de energia aí da tua cidade, né? Que você vai pagar também, mas saiba que esse daí é pra você, né? É pra um bem. E é lógico, a gente tá falando de consórcio aqui como uma das coisas dentro da educação financeira, né? Lógico que você também não vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar em consórcio. Diversifica também. Se for conosco, ele não vai fazer isso. Né? Exato. Então, assim, diversifique um pouco também, né? Não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Regra básica, Até porque, beleza, gostei demais do consórcio, vou fazer 3, 4, 5 cartas aqui. Se eu for contemplado em uma... Eu falei um negócio que é interessante até também. E se eu fizer mais de uma e eu for contemplado, eu não posso pegar o valor para dar de lance nas outras? Sim. Também. É uma estratégia. Olha aí, tá vendo? Na verdade, quando você compra mais de uma, exemplo, eu fiz o teu planejamento financeiro e você tem a capacidade, segundo a metodologia que nós utilizamos, que é a metodologia da escola americana, você tem a capacidade de R$1.000, vou colocar um número redondo,
de aportes mensais. Eu posso pegar e dividir em 2 cotas de R$ 500. Por quê? Porque eu aumento a tua probabilidade de De você contemplação. ter contemplado, é. Porque você está em 2 grupos com cotas diferentes. Nesse grupo, eu tenho a assembleia que tem uma pedra X como sorteio, no outro, a pedra X como sorteio. Eu dou um lance fixo de 30% nesse, de 20% no outro, então você aumenta a probabilidade de contemplação. E para concluir, o que acontece muito, e hoje nós temos, inclusive na base, investidores assim, que ele utiliza a contemplação de uma cota, que ele tem um ganho de capital, para abrir outras cotas. Então, existe até uma estratégia de que uma cota contemplada e vendida, alcançando o ganho de capital, você consegue abrir 2. E aí chega num determinado momento que você passa a ter... Isso é real. Existem pessoas com patrimônio milionário há mais de 20 anos fazendo isso, com 8, 10, 15 cotas ao mesmo tempo. E aí, para pensar com a mente do mercado financeiro que nós temos. Se você tem 15 cotas num ano, todo mês indo para assembleias, então são 15 possibilidades de ganho, 12 vezes no ano. Dificilmente você não terá 1 ou 2 cotas por ano sendo contemplado. Eu imagino... Nossa, isso daqui é igual estratégia com opção na bolsa, cara. Dá pra fazer uma porrada de coisa. Exatamente. Eu já tava pensando... Quando você tava falando aqui, eu entendi. E eu já tava pensando uma outra coisa. Eu não sei se pode. Vou perguntar agora e deve ser a dúvida de vocês também. Por isso que eu já falo. Se inscreve aí que eles vão voltar daqui a um tempo já em outro patamar. Vamos lá. Eu tô fazendo consórcio aqui. Fui contemplado. Aí eu pego... Porque o pessoal faz muito isso, né? Leilão. Usa o crédito para o leilão. Então, por exemplo, eu compro um imóvel com deságio. Certo. Pode ser no leilão, pode ser alguém que está me vendendo mais Sim, barato. pode ser uma negociação. É uma negociação, onde eu estou ganhando. Ali. Vamos supor, o imóvel, eu estou com uma carta lá de 1 milhão. Não importa quanto que eu paguei. Eu paguei, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim. Coloca o seu nível de sorte aí. Exato. Aí, beleza. Aí eu tenho vocês aqui, tem o Fulvio aqui, ele tem um imóvel que custa 1 milhão. Mas ele quer sair do Brasil, enfim, tá querendo se desfazer, que ele já tem um monte de imóveis, né? Tá querendo vender um ali pra ir viajar. Aí ele vira pra mim e fala assim, Lucas, eu tô com pressa, faz o seguinte, me dá 900 mil nesse imóvel aqui que tá tudo certo. O imóvel vale 1 milhão. Aí eu tenho a carta de 1 milhão. Aí eu pego e vendo esse imóvel. Isso tem como fazer isso? Eu uso o crédito do consórcio, compro e logo em seguida eu vendo. Você não consegue vender porque você está financiando, não. Você está alienando o seu imóvel. Então, você só vai conseguir vender aquele imóvel quando você quitar. Agora, vamos pensar, vamos construir isso de forma diferente. O Fulvio precisa sair do Brasil, ele te fez uma oferta de 700 mil, certo? E aí você foi lá e comprou aquele imóvel por 700 mil. E existe... Com o crédito do consórcio. E existe um gap de 300 mil reais, onde você pode alcançar na venda daquele imóvel se você tiver paciência. Você pode comprar ele por 700, quitar, porque você só paga a taxa de administração, lembra? Você não paga os juros ali. Então, vamos imaginar que isso deu 750. E aí você tem um 250 para ser negociado. Existe também na internet, e o Fulvio vai falar melhor sobre isso, algumas pessoas que indicam estratégias de pegar o consórcio para comprar o imóvel no leilão, etc, vendendo isso como uma verdade absoluta. E a gente sabe que no mercado financeiro não tem verdade absoluta. O mercado de leilão funciona? Óbvio. Só que para você comprar um imóvel no leilão e ser bem sucedido nessa operação, você precisa ou de um profissional da área ou entender disso. Isso já é algo que a gente não indica porque nós não temos essa especialidade. E não é uma coisa tão simples. Exato. Por quê? Vamos pegar só um ponto que já deixa esse processo burocrático. Quando você tem uma carta contemplada, para você, o processo de compra, ele demora um tempo. Sim. Ele vai demorar, dependendo da administradora, até 6 meses. Exato. Então, quando você vai comprar um imóvel no leilão, você tem que pagar à vista. Ou você vai financiar, a negociação, quando eu digo pagar à vista, a negociação tem que ser imediata. Rápida. Exato. Então, como que você vai pegar uma carta contemplada e fazer uma negociação direto no leilão? E aí, o que as pessoas não falam é o quê? Você consegue fazer isso? Sim. Você tem um recurso próprio,
compra essa carta. Você antecipa para você mesmo. né? Antecipa. E aí depois com a carta você vai comprar esse imóvel, sei lá, do seu genro, de São alguém. Algumas operações que E podem aí ser você feitas. vai ganhar, você vai ter um retorno em cima disso. Porém, não é tão simples assim. Como dizem, compra um imóvel de leilão com a carta contemplada. Não é tão simples. Até por isso nós não atuamos nessa área. Exato. E também não indicamos, porque nós não temos essa expertise. E também não criticamos, Exato. apenas levantamos aqui um ponto. De atenção, né? Exato, É isso. exato. E porque o sensacionalismo, né, o marketing ali, que não é proibido você fazer marketing, ele às vezes leva o cliente a tomar certas decisões que De imediato, né? Exato. Eu falo isso porque tem vídeos circulando na internet sobre essa estratégia e eu recebi só essa semana, o Fulvio acompanhou, mais de, sei lá, 20 directs de pessoas mega animadas para poder fazer isso. Então, assim, é uma seara que a Helium Consultoria, nesse momento, decidiu não atuar. Não quer dizer que no futuro E que também, a gente traga um também não especialista. estamos dizendo aqui que não funciona. Exato. Funciona. Só tem que ter atenção, Porém, né? tem que ter um especialista para te É uma auxiliar. operação mais estruturada, sabe? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Então, a Helium só aconselha ou você vender essa cota para ter o ganho de capital, ou se tornar um investidor do mercado imobiliário, ou utilizar o consórcio como meio de previdência? Não, porque a cota é do nosso cliente. Nós, Helium Consultoria Patrimonial, não somos detentores da cota do cliente. Quando nós aconselhamos via planejamento financeiro essa compra, esse planejamento via consórcio, essa cota ela é em nome do cliente. Por isso que a gente não faz a gestão do dinheiro dele. Ele paga, ele investe direto com a administradora e no momento da contemplação é óbvio que nós vamos dar uma oferta para ele. E a decisão final é dele. Mas a decisão final é sempre dele, entende? Ele vai fazer o que ele bem entender. É óbvio que depois de um trabalho muito bem feito, bem orientado, deixar de seguir a nossa instrução seria até burrice, mas cada um faz o que bem entender. Maravilha, show de bola. Pessoal, a gente já chegou aqui no nosso finalzinho aqui do nosso podcast. Quero agradecer a participação de vocês, Fulvio, Gabriel. Em breve aí a gente vai trazer novidades aí para vocês aí que gostam da gente, que nos acompanha. Quem quiser entender um pouco mais, conversar com o pessoal aqui, entre em contato lá com o pessoal da Helium, né? O Instagram deles é @Helium Consultoria. Exato. O site www.heliumconsultoria.com.br. Eles estão aqui em São Paulo agora, mas atende de qualquer lugar, né? Sim, inclusive atendemos fora do país também. Olha aí, que legal. Inclusive temos clientes fora do país. Sim. Então, olha aí, que legal. Não deixe de conhecer o pessoal, tá? Recomendação da Apinvest aqui, pessoal de qualidade, não vai te enganar, né? A gente assina embaixo aqui, você que está com a Apinvest. Se tiver interesse aí, quiser aprender um pouquinho mais, tiver conhecimento aí, né, quer ter mais conhecimento nessa área aí, fale com o pessoal. E não deixem também de conhecer a plataforma da Apinvest, né? Em breve aí a gente vai estar colocando um conteúdo aí sobre esse assunto lá na plataforma também, sobre consórcio, né? E fora outras N assuntos, né, que tem lá. Então lá a gente tem assuntos relacionados a empreendedorismo, a investimento, né, a educação financeira. Tem uma área Kids lá também, para você que está nos assistindo, tem filho ou conhece alguém que tenha, né? Tem a área para o seu filho aí aprender sobre isso, né? Para não pegar todo o seu dinheiro e perder ele, né? Então, assim, conheça um pouquinho mais. Lá tem uma gamificação também, onde vocês podem estar interagindo aí com o pessoal da Helium lá também, pessoal que entende desse assunto. Temos especialistas lá também para te ajudar com o que você precisar aí relacionado à sua vida financeira. E temos as transmissões ao vivo também. Então, se assistiu um conteúdo, às vezes ficou com dúvida, alguma coisa, é só aguardar, né? Toda semana aí tem uma live lá com um especialista. A gente vai estar trazendo o pessoal da Helium aqui também para estar ajudando vocês ao vivo lá na plataforma, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês, de vocês que estão aqui com a gente, pela audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, como eu falei
pra vocês, a gente tá começando agora, a gente é pequenininho, não tem por que você ter essa maldade no coração de não se inscrever aí, não custa nada pra você, pô. Depois, se você não gostar do conteúdo, você pode até se desinscrever, mas não vai se desinscrever porque vai gostar. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês aí também, Acho que agradecemos. não só pela participação, como também pelo conhecimento, né? Que eu aprendi bastante coisa aqui também hoje, Já né? dá até para aplicar no mercado. Vai dar até pra aplicar no mercado. Pessoal, então é isso aí, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo episódio.